Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Fuga para o Egito e massacre dos inocentes. Após a partida dos magos, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. E ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles não existem. Comentários dos Pais da Igreja. Rábano Mauro. Mateus omite aqui o dia da purificação, no qual o primogênito deveria ser apresentado no templo com a oferenda de um cordeiro ou um par de rolas ou pombas. Conquanto temessem Herodes, não ousaram descumprir a lei, deixando de ofertar o menino ao templo. Mas quando começou a espalhar-se o rumor do nascimento do menino, foi enviado um anjo para indicar a José que se levasse o menino ao Egito. Por isso diz o texto sagrado: Eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José. Remígio de Auxerre. Pelo fato narrado de o anjo ter sempre aparecido a José em sonhos, assinala-se, em sentido místico, que aqueles que vivem apartados dos cuidados da terra e das preocupações mundanas merecem fruir da visão angélica. O anjo lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe. Santo Hilário de Poitiers. Antes, para dar a entender que ela estava casada com o justo, chamou-a de sua esposa. Mas agora, depois do nascimento de Jesus, não lhe dá outro título, senão o de mãe de Jesus. E isto porque, assim como o casamento com José se apresenta como garantia da virgindade de Maria, a virgindade da mãe de Jesus é-nos mostrada como algo venerável. Pseudo Crisóstomo. Ele não disse: toma a mãe e seu filho, mas o contrário, porque o filho não nasceu por causa da mãe, mas a mãe foi preparada por causa do filho. Prosseguem as palavras: e foge para o Egito. Mas como o Filho de Deus foge diante de um homem? Quem se verá livre de inimigos se ele mesmo teme seus inimigos? Mas, em primeiro lugar, convinha que também nisto seguisse a lei da natureza humana, à qual se havia submetido. Lei que exige que a natureza humana, abandonada às suas próprias forças e em tenridade, fuja de um poder que a ameaça. Ademais, convinha que assim sucedesse para que os cristãos não se envergonhem de fugir quando a perseguição os obriga a fazê-lo. Mas por que para o Egito? Porque o Senhor, cuja cólera não permanece para sempre, recordou-se de quão grandes males lançou sobre o Egito.
e, querendo dar a este povo um sinal de grande reconciliação, envia até lá seu filho como único remédio que devia curar as 10 pragas de outrora, para que o povo, que antes fora perseguidor do seu povo primogênito, fosse agora feito guardião de seu filho unigênito, para que os egípcios, assim como violentamente dominaram aqueles, servissem a este com devoção, para que não mais fossem as águas do Mar Vermelho para se afogarem, mas as águas do batismo para receberem a vida. Santo Agostinho. Escuta o sacramento do grande mistério. Moisés, em outros tempos, havia fechado as portas do dia aos pérfidos no Egito. Cristo, lá chegando, devolveu a luz a estes homens que permaneciam nas trevas. Cristo foge não para ocultar-se, mas para iluminar. O texto sagrado continua: Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. O infeliz tirano temia ser deposto de seu trono real, mas não era assim. Cristo não havia vindo para arrebatar a glória dos outros, mas para dar a sua. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Santo Hilário de Poitiers. Ao Egito cheio de ídolos, pois, perseguido pelos judeus, deixa a Judéia e dirige-se a povos entregues às mais vãs superstições, para por eles ser venerado. São Jerônimo. Quando toma a mãe e o menino para passar com eles ao Egito, falo de noite, em meio às trevas. Mas, quando volta à Judéia, o Evangelho não fala nem de noite, nem de trevas. Pseudo Crisóstomo. A brevidade da perseguição se compara à noite, o consolo ao dia. Rábano Mauro. Ou bem que, ao retirar-se a luz verdadeira, seus inimigos permanecem nas trevas e foram iluminados somente quando esta voltou a aparecer. São João Crisóstomo. Vê o tirano encher-se de furor logo que nasce este menino, e vê também a mãe fugir com o filho para a terra estrangeira, e que sirva isto de exemplo para que, quando começares alguma obra espiritual e passares por tribulações, não te perturbes, mas, guardando este exemplo, suporte tudo com virilidade. São Beda. O Salvador, conduzido ao Egito por seus pais, nos ensina que, muitas vezes, os eleitos se veem obrigados a fugir de seus lares pela perversidade dos maus, e também condenados ao exílio. Do que havia de dizer aos seus: quando vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra? Nos deu primeiro o exemplo, fugindo como um homem diante de outro homem, aquele que, pouco antes, uma estrela apontara aos magos como quem deveria ser adorado. Remígio de Auxerre. O profeta Isaías havia previsto a fuga do Senhor ao Egito com estas palavras: Eis que o Senhor, levado sobre uma nuvem veloz, entra no Egito. Os ídolos do Egito comovem-se diante de sua face. Mateus tem o costume de confirmar tudo quanto diz, e isto porque escreveu para os judeus. Por isso acrescenta: cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. São Jerônimo. Esta passagem não se lê na versão dos 70, mas no texto hebreu dos Oséias se encontram literalmente estas palavras: Quando Israel era menino, eu o amei, e chamei do Egito meu filho. Trecho que os 70 traduziram do seguinte modo: porque Israel é um pequenino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. O evangelista se serve deste testemunho porque estas palavras se referem a Cristo de modo típico. Deve notar-se que este profeta, como todos os demais, prediz a vinda de Cristo e a vocação dos gentios de tal maneira que a raiz da história não é arrancada. São João Crisóstomo. É uma lei da profecia que o que ela repete muitas vezes de uns se veja cumprido em outros. Isto se vê cumprido nas seguintes palavras ditas sobre Levi e Simeão:
Eu os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Isto não se cumpriu neles, mas em seus descendentes. Tudo isso é evidente nesta passagem, porque, sendo Cristo por natureza o Filho de Deus, é nele que se cumpriu esta profecia. São Jerônimo. Mas, por causa que opinam em sentido diverso, podemos explicar esta passagem de outro modo, introduzindo um testemunho dos números. Deus tirou-o do Egito. Sua fortaleza é semelhante à do rinoceronte. Remígio de Auxerre. José representa a sucessão dos pregadores da palavra divina. Maria, a Sagrada Escritura. O menino, o conhecimento do Salvador. A crueldade de Herodes, a perseguição que sofreu a igreja em Jerusalém. A fuga de José para o Egito, a vinda dos apóstolos aos povos infiéis. Egito traduz-se como trevas. O tempo que passou no Egito, o espaço de tempo desde a ascensão do Senhor até a vinda do Anticristo. A morte de Herodes, a extinção do ódio nos corações dos judeus. Pseudo Crisóstomo. Depois que o pequeno Jesus subjugou os magos, não com poder corporal, mas com a graça do Espírito, Herodes se encheu de furor, porque não tinha podido conquistar, a despeito do brilho e do esplendor de seu trono, aqueles a quem o pequeno Jesus, encostado num presépio, havia deslumbrado. Depois, desprezando-o, os magos acrescentaram mais motivo à sua dor, isto é, o que significam aquelas palavras. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido. A cólera dos reis é grande e inextinguível quando nasce do desejo desordenado de reinar. Mas que fez ele? Mandou matar todos os meninos, como uma besta ferida que despedaça tudo quanto encontra pelo caminho, como se fosse a causa de sua ferida. Assim ele, enganado pelos magos, descarregava seu furor sobre os meninos. Pensando em meu sulfuror, dizia: indubitavelmente, os magos encontraram um menino que diziam que deveria reinar, porque um rei cheio de ambição de reinar suspeita de tudo, teme tudo. Por isso, mandou matar todos os meninos, para que encontrasse um no meio de todos. Santo Agostinho. Enquanto perseguia Cristo, Herodes ofereceu ao nosso rei um exército de mártires vestidos de trajes brancos. Jamais este inimigo profano teria podido oferecer a estes bem-aventurados meninos os benefícios que lhes ofereceu com seu ódio, porque, quanto maior foi o ódio com que os perseguiu, mais abundante foi a graça da bênção que neles resplandeceu. Ó bem-aventurados meninos, só poderá duvidar da coroa que merecestes com vosso martírio por Cristo aquele que duvide da graça que os meninos recebem com o batismo de Cristo. Aquele que pode ter anjos que o anunciassem, magos que o adorassem, teria podido também arrancá-los desta morte sofrida por ele, se soubesse que, por essa morte, eles pereceriam e não antes viveriam em maior felicidade. Que se afaste de nós o pensamento segundo o qual, ao vir Cristo para a salvação do mundo, não teria feito nada para premiar aqueles que deram seu sangue por ele, que, pendendo do madeiro, rogou pelos mesmos que o crucificavam. Rábado Mauro. Mas Herodes não se contentou com a assolação de Belém, e assolou também todos os lugares vizinhos. Não teve compaixão alguma pela idade tenra e fez matar a todos os que tinham desde uma só noite de nascimento até os que contavam 2 anos. E isto é o que se nos quer dizer por estas palavras. E mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo. Santo Agostinho. Os magos não tinham visto essa estrela desconhecida havia poucos dias, mas 2 anos, como se deduz da resposta que deram a Herodes. Por isso, este rei fez matar a todos os meninos de 2 anos de idade ou menos, razão pela qual acrescenta o texto sagrado, conforme o tempo de que havia sido certificado com os magos. Talvez temesse que esse menino, a quem as estrelas obedeciam,
mudasse sua idade para ocultar-se e tivesse tomado a forma de uma idade maior ou menor. Parece que por isso mandou matar todos os meninos de 2 anos até os que só tinham um dia. Ou talvez Herodes, mais preocupado com perigos mais próximos, tenha se ocupado antes de outras coisas e desviado seu pensamento daquela ideia, isto é, a de matar os meninos. Ou pode ser que tenha pensado que os magos, enganados pela visão de uma falsa estrela, tiveram vergonha de voltar a ele sem ter encontrado o menino. Assim, ele deixou de lado o temor e deixou de perseguir o menino. E, completados os dias da purificação, Maria e José puderam, com segurança, subir até o templo. Quem, portanto, não é capaz de perceber que aquele único dia poderia passar despercebido a um rei ocupado com tantos assuntos? Depois disso, uma vez divulgadas as coisas que foram ditas e feitas no templo, Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos e, em seguida, como é dito aqui, matou muitas crianças. São Beda. Pela morte destes meninos foi designada a preciosa morte de todos os mártires de Cristo. Este martírio dos meninos ensina-nos que é pela humildade que se consegue a graça do martírio. Pelo fato de terem eles sido mortos em Belém e em todas as suas cercanias, revela-se-nos que a perseguição se estenderia pela Judéia, onde a igreja teve sua origem, e por toda a terra. Pelo fato de terem sido mortos os de 2 anos, indica-se os perfeitos na doutrina e nas obras. Já os mais novos indicam os simples. O fato de eles terem sido mortos enquanto Cristo escapou ensina-nos que os corpos dos mártires podem perecer pelas mãos dos ímpios, mas Cristo não pode ser deles retirado. São João Crisóstomo. Uma vez que o evangelista encheu de horror o ouvinte com a narração de tão sangrento martírio, para mitigar essa desagradável impressão, manifesta-nos que todas essas coisas não se sucederam porque Deus não podia impedi-las ou porque as ignorasse, mas segundo o que havia anunciado pela boca de seu profeta. Por isso diz: então se cumpriu. São Jerônimo. Mateus não refere esta passagem conforme o texto hebraico ou conforme os 70, o que prova que os evangelistas e os apóstolos não seguiram a interpretação de ninguém, mas que expressaram, como hebreus que eram, e em sua mesma língua, o que tinham lido em hebraico. Não devemos tomar Ramá pelo nome do lugar que se encontra perto de Geba. Ramá quer dizer alto, como se dissesse, uma voz foi ouvida do alto, isto é, ecoou por um grande espaço. Pseudo Crisóstomo. Talvez porque se tratasse da morte dos inocentes, diz-se que se ouvia nas alturas, conforme aquelas palavras: a oração do que se humilha penetrará as nuvens. A palavra choro significa o pranto das crianças, e lamento, os lamentos das mães. A dor das crianças acaba com a morte, mas a das mães se renova sempre com a memória. Por isso diz grande lamentação: Raquel chora seus filhos. São Jerônimo. Tendo nascido Benjamim de Raquel e não sendo Belém na tribo de Benjamim, poder-se-ia perguntar: por que Raquel chorava os filhos de Judá como seus próprios, isto é, os de Belém? A isto poderíamos responder brevemente que Raquel foi enterrada muito perto de Belém, em Efrata, e tomou o nome de mãe porque sua tumba se encontrava naquela região. Ou que, sendo Judá e Benjamim duas tribos unidas, e tendo Herodes mandado matar os meninos não só de Belém, mas de suas cercanias, compreendemos que pela carnificina de Belém também foram mortos muitos de Benjamim. Santo Agostinho. Ou porque os filhos de Benjamim, ligados a Raquel por laços de família, foram outrora extintos pelas outras tribos e apagados tanto do presente quanto do futuro. Então, quando viu os filhos de sua irmã mortos por uma tal causa, para erguerem-se como herdeiros da vida eterna,
Raquel começou a chorar seus próprios filhos. Com efeito, aquele a quem ocorre algo de adverso lamenta-se de suas infelicidades de modo mais miserável com a felicidade de outrem. Remígio de Auxerre, o santo evangelista, para pintar com cores mais vivas a magnitude da dor, disse que, ainda depois de morta, Raquel havia chorado seus filhos e não quis ser consolada porque já não existem. São Jerônimo. Isto pode ter dois sentidos: ou que ela os julgava mortos para sempre, ou que não poderia receber consolo por aqueles que sabia que haveriam de ser vencedores. Assim, o sentido das palavras "e não quer consolação porque eles não existem" é este: não quis ser consolada por aquilo que não seriam. Santo Hilário de Poitiers. Com efeito, não poderia ser que estes que não existam fossem julgados como mortos, pois foram conduzidos pela glória do martírio para a eternidade. Dever-se-ia prestar consolação por algo perdido, não por algo acrescentado. Raquel anuncia a figura da igreja, por muito tempo estéril, agora fecunda. Agora ouve-se seu choro não porque ela sofria por aqueles que tinham morrido, mas porque eles morriam pelas mãos daqueles que ela teria querido guardar como filhos primogênitos. Rábano Mauro. Ou significa a igreja que chora a retirada dos santos deste mundo, mas que não quer ser consolada, como se aqueles que venceram este mundo com suas mortes devessem consigo voltar aos combates deste mundo, uma vez que não devem ser chamados novamente ao mundo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Talvez não queira ser consolada neste mundo porque já não existem, e põe todo o seu consolo e sua esperança na vida eterna. Rábano Mauro. Uma vez que seu nome significa ovelha ou a que vê, Raquel bem figura a igreja, de quem toda a aplicação se dirige à contemplação de Deus. É também a 100ª ovelha que o pastor leva sobre seus ombros. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.